depois de muitos problemas técnicos. Ah, eu acho que agora foi. Deixa eu ver. Sim, tá falando Atualizar aqui no que ia YouTube. começar. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Aqui pra mim tá parecendo que a gente tá ao vivo, né? Mas. Falando waiting, não, para mim estão no waiting aqui, deixa eu dar um refresh. Ai, Tá waiting aqui, tem 10 nossa. pessoas. Aqui tá falando que tá ao vivo. Atrasaria você, eu vou matar vocês, né? Estamos tentando entrar. É isso que eu Ah, coloco. agora deu certo, deu certo. Deu certo, eu vou te mandar o link novamente pra ver se dá certo. Mas eu estou vendo aqui no YouTube bate-papo com a tradutora Silvia Cobelo. Aqui pra mim deu outro link. Deixa eu ver se dá Não, certo. não deu esse? Tem pessoas esperando aqui, gente. Mas como é que vai ser outro link? Não sei, aqui ó, o meu apareceu. Tá, então me manda aqui. Então é outro lugar que a gente está fazendo isso, não sei, porque aqui era bate-papo com a tradutora Silvia Cobelo, PET Letras Unifal. Tá, me manda, tinha Aqui 10 o meu tá pessoas. também, ó. Pet Letras Unifal. Gente, então tá, me manda outro, então, não sei. Esse aqui não tá, não tô vendo nada. Não sei por que não tá indo dando certo esse segundo. Bom, tudo bem, vai. Depois, não sei. É importante a gente fazer a entrevista. Se as É, pessoas estão com a gente, tá bom. É que eu estava falando aqui com uma pessoa Eles e não estão estou vendo. entrando aqui. é. Eu vou te mandar o As segundo, pessoas Silvia. estão entrando. Mas, ai, Mas aí, boa tarde. Gente, mil perdões por essa loucura. A gente tava tendo probleminhas técnicos. Não sei por que o StreamYard não resolveu trabalhar hoje. Mas muito bem-vindos, fazendo greve, gente. não é? Nós somos o Pet Letras, eu sou a Letícia, a gente tá aqui com a Lívia, a gente tá aqui com a Silvia, a gente vai fazer um bate-papo com ela hoje. Eu gostaria de agradecer a presença. Silvia, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter aceitado estar aqui com a gente, né, no dia de hoje, para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. E muito obrigada mesmo. Você quer dar uma palavrinha antes da gente começar? Então, eu que quero agradecer vocês. A gente entrou em contato com a universidade de vocês. Vocês estão na Unifal, né? Então, e a gente teve contato com a universidade de vocês através da professora Kátia. Ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, então eu sei que tem mãozinha dela, Kátia, agradeço já, e é um prazer estar com vocês. Eu adoro conversar com pessoas que estão estudando, estão trabalhando com tradução, com adaptação, porque é o que eu gosto de fazer. Então, obrigada a vocês também, vai ser um prazer. Eu sempre trago gente para conversar comigo, hoje vai ser ao contrário, vou me sentir diferente, então vamos lá, Ai, a vamos lá. gente tá super feliz, super feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada demais, Lívia. Pode ler a introdução, a gente vai dar uma mini bio breve para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Olá, pessoal. Meu nome é Lívia. Eu vou ler um pouquinho sobre a Silvia. Então, Silvia Covelo é pós-doutora em Estudos da Tradução pela USP, doutora e mestra em Literatura Espanhola e bióloga pela Universidade de São Paulo. Além de roteirista formada na UCLA, atua como docente e co-orientadora no programa de pós-graduação Letra, da FFNCH da USP, ao lado do professor John Milton, com quem também colidera o grupo de pesquisa em estudos da tradução e da adaptação, GRET, fundado em 2015. Juntos são curadores dos webinars Citrat Letra e de eventos como a Jornada de Adaptação e Tradução, o JOTA, e cursos de extensão. É bem longo a sua carreira, né? Coautora do livro Translation, Adaptation and Digital Media, de 2023, com a tradução prevista como Tradução, Adaptação e Mídia Digital. Além de ter publicações em livros, periódicos especializados e anais de eventos nacionais e internacionais. Suas áreas de interesse incluem estudos da tradução e da adaptação, transmídia, mídias digitais como streaming, redes sociais, games, web novels, visual novels, cinema e adaptação,
estudos queer, literatura infanto-juvenil e a recepção de Cervantes, especialmente Don Quixote, no Brasil. Adorei, muito, muitas informações. Eu estou aqui mandando isso para o nosso grupo, inclusive Great. Então, vocês me desculpem, um segundo aqui, e para eles assistirem, né? Sim, é meio longo, primeiro porque eu sou mais velha, eu nasci em 60, então eu tenho 65 anos. E quando a gente fica mais velho, a gente vai, né, ficar aquela coisa, aquela mala que a gente vai carregando, né, vai pesando, né? Então a gente sempre falava assim, eu tenho uma grande amiga, Nani, que quando a gente é amiga desde os 15 anos, a gente falava, bom, é o baú de experiências, né? E agora a gente já fala que o baú já tem que ter rodinha, porque a gente está mais velha e o baú está pesado. É assim, eu realmente me formei, inclusive eu acho legal falar sobre isso, porque muitas pessoas na área da tradução, tanto como profissionais de tradução ou adaptadores, que são, eu chamo os reescritores, muitas vezes vêm de outros lugares. Então, é muito comum a gente encontrar, especialmente em traduções especializadas, por exemplo, mas também em traduções literárias. Por exemplo, nós temos uma pessoa no nosso grupo que ela é dentista e ela se especializou em estudos de tradução e ela trabalha com traduções técnicas. Que Então, legal! isso acontece. Eu tenho agora não estou com o livro aqui para mostrar, mas a gente acabamos de fazer um webinar com ela, é uma amiga minha também, a Suzana Spire, ela fez um trabalho maravilhoso sobre o Paulo Rona, e para quem não sabe, o Paulo Rona é uma das pessoas que muito importante, fundou a tradução no Brasil e tudo mais. Ele veio por causa da Segunda Guerra, e ele era húngaro, e então ela fez o mestrado, fez o doutorado sobre ele, e ela é economista. Então, acontece isso, tá? Há uma outra amiga nossa que ela fez também o doutorado com o John Milton sobre quadrinhos, tradução de quadrinhos, ela é física. Então, assim, acontece Nossa. isso. No meu caso, então, eu falo isso, gente, porque no começo eu falava, ai, gente, imagina, eu vou falar que eu sou bióloga, como assim, né? Mas depois eu percebi que isso somava. Então, para vocês, colegas que vêm de outras áreas e de repente vocês caíram por alguma razão dentro dos estudos da tradução ou da adaptação, ou se encontram traduzindo ou adaptando, reescrevendo, né? Não tem problema, a gente consegue também se virar então isso acontece. Então, um pouco da minha. Vocês falaram que vocês estavam interessados no meu percurso acadêmico, uma das coisas primeiras que eu gostaria de contar é isso. Então, eu me formei em biologia na USP, achei o meu sonho era ser pesquisadora, sempre foi, até hoje eu sou pesquisadora, né? Só que eram de outras coisas. Eu trabalhava com engenharia genética de leveduras, cheguei a fazer um mestrado em bioquímica, mas não acabei, entrei no mestrado, mas assim, depois eu descobri que eu não era boa para bancada, jogava o DNA na pia em vez de guardar, aquelas coisas. E aí eu me afastei, e foi quando eu entrei para o lado das letras. Tá? Então, já meio a primeira pergunta que vocês me fizeram, como é que eu entrei na área de tradução, na hora, a primeira coisa que eu falei, gente, eu tenho que contar para eles que a tradução faz parte da minha vida e a interpretação desde que eu me mudei para o Brasil. Eu não nasci no Brasil, eu nasci, na verdade, em Buenos Aires, e Nossa. meu pai, ninguém sabe, poucas pessoas sabem disso, porque eu falo muito bem. E meu pai veio para cá trabalhar, o Brasil estava se industrializando, precisava de gente né, técnica, meu pai é químico, aí ele veio para cá, e eu vim com ele. Então, assim, desde pequena, eu aprendi muito rápido, obviamente, a língua, meus pais não. Então, desde pequena, eu já meio traduzo eles para as pessoas, né, porque as pessoas chegavam na minha casa e achavam, né, meus pais falavam uma língua que eles não entendiam, porque não se esqueçam que antigamente as pessoas tinham muito menos contato com línguas estrangeiras, e as pessoas tendem, a gente que estuda línguas, a gente sabe disso, né? As pessoas tendem meio a bloquear o ouvido. Então já estão ouvindo uma coisa, ai, não é minha língua, aí já pá,
Às vezes não é nem o sotaque, e a pessoa fala, eu entendo gente que fala assim, né? E já não consegue. Então, assim, acontece, né? E acontecia muito mais isso. E depois, logo, eu comecei a aprender inglês, que meu pai trabalhava com uma companhia inglesa, então logo comecei a aprender inglês. Depois eu já percebi que na França ninguém falava inglês, então já fui aprender francês. Então, assim, traduzir sempre meio parte da minha vida, porque eu virava a tradutora da família. A gente ia viajar, Silvia, vai lá, pergunta se tem lugar no hotel. Entendeu? Era eu. Sempre fui muito Que legal. mas aí, em termos de trabalho, a minha introdução na tradução foi quando eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um curso de roteiro. Eu já tinha saído da universidade, né, tudo, e eu tinha começado a escrever. Eu escrevo também. Então, eu tinha escrito um livro, e eu falei, bom, mas eu queria ver essa coisa de escrever. Eu falei, bom, livro a gente aprende a escrever, porque todo mundo lê livro, né, gente? Agora, já o roteiro, você não aprende a escrever roteiro, você não fica lendo roteiro. Quer dizer, agora tem alguns, né? Acabei de comprar um do Harry Potter, que eu estou estudando, depois eu vou contar para vocês, é um dos projetos que eu estou fazendo. E a gente inclui Harry Potter, então eu vou falar isso no final, porque assim eu quero que todos vocês possam entrar, se interessar. Se vendem hoje em dia alguns roteiros, mas isso não existia. Aí eu fui fazer esse curso de roteiro em Los Angeles, na UCLA, que a gente fala, porque é a Universidade da Califórnia, Los Angeles. E lá meu marido foi trabalhar, meu marido já trabalhava com coisas de estúdio, meu marido sempre trabalhou com coisas de som, de cinema, de coisas assim. Ele foi trabalhar num estúdio que eles estavam tratando todo o acervo da American Classics, ACM chamava, que era da Turner, da TNT, hoje em dia vocês conhecem como TNT, que é Network Television. E eles estavam arrumando os filmes, né? Passando os filmes, remasterizando, alguns eram coloridos, eles estavam colorizando, e não tinham legendas. Então, o meu primeiro contato de trabalho com tradução foi traduzir legenda, gente. E não tinha todos esses programas que tem hoje em dia. Então, assim, era na mãozinha mesmo, voltando toda hora o filme. Não me davam roteiro, porque não tinha roteiro mais, o filme era de 1940, sei lá, o roteiro não existia. Então, eu tinha que pegar tudo. Não. Nossa, era tintim por tintim, palavra por palavra. E depois começaram a me dar uns para dublar, que eu odiava, porque aí eu tinha que achar a palavra que I love you, aí ficava eu amo você, não. Então, assim, nossa, era uma loucura. E não pagava muito bem. Bom, aquelas coisas de sempre, né, gente? Quem trabalha com a nossa área já sabe que a gente é super mal pago, exceto quando você trabalha de intérprete, né? Aí você ganha, aí sim, eu acho que os que ganham melhor na nossa área são os que interpretam, ou os tradutores juramentados, que eu também acho que eles ganham razoavelmente bem, né? O resto a gente tá meio, a gente escolheu uma profissão meio bom. Por amor. Mas que mais, gente? Não vamos se perder, né? Porque senão vocês vão me deixar falando aqui, eu fico até. Vou passar para a próxima, então. Claro. A próxima é: o que significa adaptação de um livro? Tá. Isso é uma aula, mas a gente vai ser bem, bem simples. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui, inclusive, eu estou estudando, porque eu vou agora para Santiago, vai ter a reunião que tem a cada 3 anos, a Associação Internacional de Hispanistas, que é uma das reuniões que eu frequento. Essa é uma das traduções que eu estou analisando. Tivemos 2 retraduções do Quixote desde que eu terminei meus estudos, não, acabei de fazer os estudos, porque eu fiz. Quando eu voltei para a universidade, então eu fui estudar com a Maria Augusta,
que é a Maria Augusta da Costa Vieira, que é a maior cervantista que a gente tem, inclusive ela faz parte da Academia Real, e então ela sabia que eu era tradutora, e ela falou, olha, por que você não estuda as traduções do Quixote? Que eu agradeço para sempre isso, porque foi ela que me introduziu, inclusive, né, sem saber, porque ela na época não sabia que existiam os estudos da tradução, né? A gente nem também, no Brasil, a gente estava começando com tudo isso, e ela falou, você não estuda isso? E foi muito legal, que é um trabalho que até hoje todo mundo conhece meu trabalho, quando eu vejo alguma coisa de tradução do Quixote, sempre está lá. Então, isso é uma tradução integral, gente. O que eles fazem? Eles pegam o livro do Cervantes e traduzem. Começa lá, a primeira linha, inclusive tem taxas, tem o prólogo do Cervantes, você também traduz, entendeu? O pessoal chega a traduzir até a licença que foi dada pelo rei, entendeu? Também é traduzida. Tem os paratextos do livro que o Cervantes fez, que ele fez umas poesias meio de brincadeira, também são traduzidas. Isso é uma tradução integral. Às vezes você tem uma tradução integral, que às vezes não tem esses paratextos, por exemplo, o próprio Quixote aconteceu, porque o pessoal não queria traduzir as poesias, então as primeiras traduções não tinham isso, mas a tradução do livro é inteira. Agora, você pega isso aqui, esse outro livro, tá? Esse livro, olha o tamanho, né? Então, assim, esse livro é o mesmo texto, só que o que aconteceu? Ele foi, em inglês tem até uma palavra, tem um abridgment, que a gente fala, quando você encolhe o texto. Então, no Quixote, tem várias partes que realmente são, né, um livro escrito em 1605, depois 1615. Então, você vai encontrar várias partes que né, as pessoas hoje em dia e pulavam já. Então, assim, os livros para criança, inclusive, é muito bonita a história, quem quiser saber melhor, dá uma olhada na minha tese. Eu, claro, citei de outras pessoas, né, gente? Tem isso aí, a gente, quem sabe, trabalhos científicos são todos feitos assim, né? A gente vai em cima, vai trabalhando o que outras pessoas também estudaram e a gente vai desenvolvendo. É muito bonito, porque eles mostram como as adaptações surgiram, por exemplo, as adaptações de criança, as primeiras, o Quixote foi uma das primeiras adaptadas, porque as crianças iam lá e escolhiam os capítulos mais divertidos, os mais que aconteciam coisas, né? As aventuras. Então, por isso que muitas vezes vocês veem Aventuras de Don Quixote de la Mancha e o seu escudeiro Sancho Panza. Então, vários títulos adaptados são assim. Gente, as adaptações são extremamente importantes, mas muito importantes. Primeiro, porque assim, tem um autor que a gente adora, sempre, John Milton gosta muito também dele, que é o Lefebvre, o André Lefebvre. Infelizmente, ele morreu muito cedo, morreu em 95, mas ele deixou uma obra assim que é impecável e é clássica, né? A gente sempre usa. Ele fala que um texto não reescrito, ele morre. E se vocês pensarem, é verdade. Então, por que a gente conhece essas coisas até hoje, entendeu? Porque a gente... por que está publicando, entendeu? O idiota, entendeu? Por que está publicando? Entendeu? Porque as pessoas continuam vendo e fazem de novo uma coisa que você nunca mais fez, nunca mais mexeu, ela fica para lá. Então, as adaptações são muito importantes, porque, assim, primeiro, introduzem um leitor que não poderia, não tem ainda todo um arcabouço intelectual para poder fazer uma leitura de um livro como Don Quixote, digamos, né? Ou ler todo o Idiota inteiro. Agora, ele vai ter acesso àquele texto, ele vai saber a história, ele vai ter essa referência. Então, por exemplo, ele vai ver um filme, Quem Matou Don Quixote de la Mancha, ele vai entender, ele vai saber que tem o Sancho, ele vai saber que tem uma Dulcinea, entendeu? Vai ter um mínimo de coisas para poder entender as referências, inclusive, gente, porque hoje em dia, mais ainda, a gente tem, sempre foi assim, essa intertextualidade. Então, você olha para lá, você vê um cara tirando a Excalibur da pedra, aí o outro vai lá e está vestido de Don Quixote, depois o outro com a caveirinha. Então, sabe, se a pessoa nunca teve nada, ela nem a adaptação ela viu, né? Não viu um filme do Espada era Lei.
não viu o Rei Leão, entendeu? Né? Então, vamos adaptar, vamos traduzir, porque as coisas precisam A disso, né? adaptação começa a ser algo mais acessível, né, Sim, para sim. o público. E qual você acha E que se seria a torna diferença entre um pouco a traduzir e adaptar? Qual a diferença entre... Repete. Traduzir e adaptar. Olha, na adaptação, apesar que a tradução, as pessoas acham que ela é muito fechada e a gente não tem nenhuma escolha e o tradutor é um mero escriba que vai ficar lá só colocando o que o autor escreveu, não é assim, porque, óbvio, cada palavra, quem traduziu aqui já sabe o que eu estou falando, às vezes a gente fica lá, putz, que palavra eu vou colocar aqui, porque realmente não... Então, isso é a tua criatividade, é aí que você vê, por isso que existe uma coisa que chama idioleto do tradutor, tá? E vocês podem encontrar isso na literatura, chama idioleto do tradutor, porque cada tradutor tem uma voz, tem um jeito de escrever, do mesmo jeito que a gente, né? É por isso que as pessoas descobrem quando alguém faz coisa com IA. Né? Então, aliás, não tentem entrar em faculdades usando IA, gente, porque a gente sabe como descobrir. Bueno, continuando. Aí, assim, quando você é um adaptador, você tem muito mais liberdade. Então, você pode usar, você pode adaptar. Aí nós temos uma diferença, que aqui entramos nos estudos também da adaptação e da tradução, existe uma diferença entre adaptação e apropriação. Então, nós temos a Julie Sanders, que ela tem um livro maravilhoso, que ela fala disso, Adaptation and Appropriation, da Julie Sanders. Não está traduzido no... Não está traduzido... Bom, eu não vou ler as perguntas agora, porque senão vou me dispersar, tá? Depois vocês passam para mim, tem umas pessoas falando umas coisas aqui. Mas vocês não colocaram nada aqui, vocês vão perder todas essas perguntas. Eu sei porque eu faço webinar. Quando eu faço webinar, eu vou passando já direto para a gente não gente esquecer. vai deixar um tempinho para eles depois. Tá bom, tá bom. A gente não, porque faz o final, coisa, né? É que eu estou vendo umas coisinhas aqui, tá? E gente já mandando um monte de coisa. Comentários, Mas na apropriação, então, se na adaptação, então, neste caso do Quixote que eu mostrei aqui, isso aqui é uma adaptação bem próxima. Mas agora, por exemplo, a gente tem... você pode ir numa adaptação de quadrinhos que eu estou estudando também, para representar agora na jornada de quadrinhos da ECA, que vai ter uma jornada internacional de quadrinhos, quem gosta de quadrinhos também, bem legal. Então, eu vou apresentar essa adaptação, que eles seguiram bastante o Don Quixote, né, meio no estilo disso aqui, né, que é uma coisa Classic Illustrated, que é uma coisa mais antiga, e a outra, que é do Ziraldo, que foi uma das últimas coisas, né, do Ziraldo, claro que foi a turma dele, que o Ziraldo já estava bem velho, mas que ele faz mais uma apropriação da coisa. Então, o que é uma apropriação? Você usa, às vezes, as personagens, ou você usa o tema, entendeu? Mas você não é bem a história. Então, por exemplo, tem um cordel que eu analisei, que é Don Quixote vai para Brasília. Entendeu? Então, não é uma adaptação do Quixote, porque o que tem do Quixote lá? Só tem o Don Quixote e a Dulcinea vira a Maria Bonita, entendeu? Então, assim, que aliás, gente, direto, hein? Para quem gosta de Maria Bonita, Lampião e Don Quixote, eles têm uma ligação aqui no Brasil, assim, Sim. ó. Eu até escrevi isso, porque eu vejo isso. Vira e mexe, eu encontro, eu falo, gente, de novo. Olha lá, de novo. Então, assim, é muito engraçado. Sim. Direto. Isso é uma apropriação. A gente trazer o Quixote para cá e fazer encontrar com a Maria Bonita é uma apropriação. Então, só para vocês verem, a gente tem mais liberdade ainda. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta, então. Por que adaptar clássicos como Don Quixote para crianças e jovens é importante? O que muda nesses textos? Clássicos para jovens, você fala? Isso. O que muda? Não entendi. O que muda é que quando... Qual que é a diferença de você traduzir para um jovem, para uma criança?
do que para um adulto, porque um Don Quixote foca no público adulto, entendi. né? O Don Quixote original. Mas aí quando você vai fazer uma adaptação para um adolescente, Olha, normalmente, as adaptações, elas são já para um público mais jovem. Então, o que é realmente... antigamente, era mais prude, o pessoal era mais assim, né? Tipo, isso eu não vou colocar, a criança não pode ver isso, não pode ver outro. Hoje já melhorou. Então, por exemplo, vi até outro dia um artigo na Folha que já o filme já começava, um filme de massinha que já começava com morrendo a mãe, morrendo o pai, aquelas coisas. Bom, a Disney também fazia isso, né, gente? Pelo amor de Deus. O que é o Bambi? Pelo amor de Deus. Que tumbo. Nossa, coisa horrorosa. Bom, essas dramas. Mas uma coisa que ainda é assim, coisas sexuais, então, insinuações sexuais, normalmente elas são retiradas, bebida ou droga, então, e assim, e eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo a gente, você fala assim, ai, não, eu mesma fiz uma adaptação foi uma apropriação, eu recontei a história do Saci, do Monteiro Lobato, o Saci Pererê. Só que era para uma edição na Argentina, para criança pequena. Na hora que eu vi aquele Saci com aquela pipa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com a pipa do Saci? Aí, assim, eu falei, não posso tirar a pipa do Saci. Mas, gente, o Saci fumando, criança de 5, 7 anos, né? Sei lá, aquela coisa, gente. A gente tem filho, neto, sei lá, você fica meio, fala, putz, grilo, não é legal, né? Aí tá, o que eu fiz para não tirar a pipa do Saci? Da pipa saía bolhas de sabão. Entendeu? Fazia parte do Saci, só que eram bolhas de sabão. Então, dessa maneira, eu dei uma amenizada nesse tom. Então, às vezes acontece isso, você ameniza coisas, você tira algumas coisas, você tira as coisas muito contemplativas, então, momentos que lá, e que o Quixote, no caso o Quixote que eu conheço melhor, né? O Quixote fica pensando na vida e na Arcádia, em lugares assim de que ele gostaria de estar lá com as cabras, sabe? Aí tira, mas vai colocar ele lutando, vai colocar ele, né, sabe? E até meio exagera. Aparecem dragões, porque, como diz um hispanista que ele sempre fala, não há dragões em La Mancha, mas, gente, não toda hora aparecem dragões no meio do Quixote. Então, sim. Onde, né? Isso também é muito legal estudar, e no livro, aliás, vocês perguntaram do livro, o livro que a gente fez com o John está aqui, vai sair essa tradução esse ano. Queremos ver se a gente já tem para... queremos ver se a gente já tem para o Intrade, na Bahia, que a gente está indo, espero que temos uma simpósio, e aqui a gente, por exemplo, damos o exemplo da Darcymania, que é o negócio da Jane Austen, que desde que fizeram aquela adaptação da BBC em 1995, mudou. Então apareceu o Sexy Darcy, e ele com a roupa toda molhada, todo lugar, e toda adaptação vai carregando umas coisas das outras. Então, aí entra toda a intertextualidade, é muito legal, porque aí você vai vendo as coisas, né, se montando, né? E é muito divertido estudar isso. Que mais? A próxima pergunta se tiver sobre as traduções de meios digitais. Traduções no meios digitais. Pode falar. Não, tá, fala, traduções... Isso não, aqui, ia falar que aqui a pergunta... digitais. Perdão. No seu livro sobre traduções e mídias digitais, por que traduzir para plataformas como séries, jogos e redes sociais é diferente? E o que é diferente? Olha, tem algumas coisas... Bom, séries entraria, em termos de filmes, entraria em TAV, que é tradução audiovisual, que é o que a gente chama das legendagens, as dublagens.
Isso é uma coisa. Isso a gente também chama, e também entraria com os jogos e, né, videogames e jogos, e vou incluir também os jogos de computador, né, fazer um bloco. Isso a gente chama as traduções restritas. E, na verdade, sempre quando você tem uma tradução restrita, você tem que usar bastante da tua criatividade e também adaptar muita coisa. Então, você vai ter legenda, gente, só pode ter 2 linhas. Todo mundo aqui já viu uma legenda. Ninguém viu uma legenda desse tamanho. Não viu porque não existe. Porque é proibido, porque não tem, porque ninguém consegue ler tudo aquilo. As pessoas mal, tem gente que não consegue nem ler, né, a legenda que está lá. As pessoas, tem gente que acha muito rápido, que não sei, eu já vi gente reclamando. Especialmente quem não está acostumado, tá? E, gente, não tem tem muitos países que as pessoas, países que a gente, que as pessoas não leem, que não sabem ler legenda. Então, Itália não tem, não sabem, na Espanha, acho que a Alemanha também não, porque sempre ouviram dublado. Então, assim, né, não saber ler legenda não é coisa, né? Então, assim, acontece. Então, se você vai traduzir para legenda, você tem esse problema. Se você vai traduzir para dublagem, você tem também o problema da restrição e você também tem o problema da boca, que é um problema. É um problema esse negócio da boca. Sabe, a pessoa fala aqui e você. Pro tradutor também? Como? Pro tradutor também é um problema? Eu achava que a boca era mais pro dublador do que pro tradutor. Não, porque. Mas você que deu essa palavra para ele falar, coitado. Se você está falando. Entendi. Great! E aí o cara vai falar, don't know. Sabe? Você que colocou essa palavra na boca dele. O tradutor é super responsável, viu, Letícia? Não vai sair pela tangente, não. E que os caras contratam ou não para você continuar trabalhando num lugar. Se você é bom e os caras não têm muito trabalho para editar, porque imagina que você dá um roteiro para o cara dublar e o cara tem que mudar tudo, porque nada combina. Nossa. Não dá, ele vai demorar o dobro. Então, assim, aí que está você como uma boa profissional. Então, isso é muito importante, gente. Hoje, as pessoas elas fazem cursos para isso, tá? Então, se você se interessa por essa área, né, se preocupa com isso também. Aí, tradução para jogos. Aqui a gente está falando um pouco mais de localização. O que é localização? A gente fala um pouco de localização. Localização já é uma tradução bem mais especializada. Por quê? Por exemplo, você vai. A localização apareceu muito com coisas técnicas. Então, quando você vai fazer um comercial em outro país. Então, por que aqui no Brasil não lançaram um carro que chama Ford Pinto? Não lançaram. Tem outro nome aqui no Brasil, nem lembro como é que chamava, mas era assim, eu lembro que era um case típico de marketing, entendeu? Que os caras sempre falavam, né? Então, na Argentina, tem, por exemplo, tem um carro também que chamava Pajero, sabe? Não podia ter esse nome na Argentina, que quer dizer outra coisa, entendeu? Então, assim, isso já começou a aparecer quando as grandes empresas de propaganda, advertising, começaram a ser internacionais. Então, fazer por exemplo, uma campanha e queria usar em todo lugar. E perceberam que às vezes não dava, porque significava coisas horríveis, ou estavam insultando as pessoas, entendeu? Ou nem chegava no consumidor. Aí, depois, quando começou a se exportar coisas, então, você exporta o negócio, tá? Como é que é isso aqui? Isso aqui encaixa assim, você vira coisas bobas. Se você pega uma receita da Inglaterra, você vai achar ela estranhíssima, porque eles falam de outro jeito. Por exemplo, não sei, a gente coloca. Eu tinha uma amiga que fez um trabalho com receita lá na USP. Parece uma bobagem, né? Mas é tudo diferente. 2 colheres, não, são 2 não sei o quê, em vez de colocar, não é assim, umas coisas muito diferentes. E por aí vai. Aí o que aconteceu? Quando a coisa de turismo, quando começaram os jogos digitais, se percebeu também que tinha que ter uma coisa mais localizada, essa tradução. Então, aí são tradutores, são pessoas que trabalham com isso, então, além deles saberem mexer dentro do coisa para colocar, porque hoje em dia também, se você quer trabalhar com audiovisual, né, com tradução audiovisual, você também tem que ter um pouco de preparo técnico, né, gente?
tá mais na minha época de ficar virando o gravador, desgravador, né? Nem tem isso mais. Então, a pessoa tem que ter um certo preparo técnico para isso também. Mas aí, digamos, você está traduzindo um jogo de computador. Aqui atrás está aparecendo vamos dizer, uma coisa bem, a ICU tá aparecendo numa coisa bem americana, sei lá, que podia. Não, uma placa, vai, vamos colocar. Danger, poison, sei lá, uma coisa assim. Aham, O sim. cara que não sabe inglês, tudo bem que a palavra danger é meio. Né, mas você não pode supor isso. Vocês sabem disso. Quando a gente é tradutor, você não pode ficar supondo que as pessoas. Ai, gente, quem que não conhece danger? Não. De repente tem uma Sim. pessoa que nunca ouviu essa palavra. Você não pode supor. Então você vai ter que traduzir perigo, veneno, entendeu? E muitas vezes não é só essa tradução, muitas vezes são coisas locais. Eu estava procurando um exemplo mais típico, mas se alguém aqui tiver no chat e quiser me falar, gente, alguém lembrar aqui, Eline, estou vendo você aí. Eline estuda RPG, orientanda do Joe e minha. RPG no YouTube. Então, talvez ela tenha alguma ideia. Mas existem coisas do país ou da cultura local que você vai ter que mudar. Já lembro uma de localização que é do livro nosso aqui, tá? Aqui tem vários exemplos, gente, vários exemplos. O capítulo 9 foi escrito pelo Ricardo, que ele fez o mestrado com o John, agora está acabando o doutorado. E ele que é o nosso videogame guy, entendeu? Porque tanto o John como a gente não é muito de videogame, a gente gosta de estudar, mas de jogar não. Não tem paciência. Então, e nem aptidão, eu acho. Eu não consigo fazer aquelas coisinhas, não sei se eu consigo. Eu também não. Outros tipos de videogame hoje em dia eu sei que tem, que eu poderia. Bom, de qualquer maneira, ele dá um exemplo muito legal, que é um exemplo de quando eles localizaram um videogame da Mônica, que não era da Mônica, era de um outro conteúdo, e lá, então, por exemplo, no jogo, o cara lutava, era um jogo dos anos 80, bem antigo, lutava contra o dragão, bebia cerveja, tinha não sei o que lá, uma arma, aí eles mudaram, colocaram a Mônica, em vez da arma era o coelho, em vez de cerveja era Que legal. sei lá, não sei o que era, um suco, era uma vitamina. Então, você tanto pode localizar pelo país, como você pode localizar também até pelo público. Muito legal. A próxima. Que legal, muito legal. Muito interessante. A próxima pergunta é sobre a questão das web novels. Então, você também pesquisa tradução e adaptação de web novels. E a nossa pergunta é: o que mais chama a sua atenção nesse tipo de texto? E por que você acha que ele tem feito tanto sucesso? E qual que foi a web novel que você participou do processo de tradução ou adaptação que fez mais sucesso e que você gostou mais, assim? Tá, só para esclarecer, de novo, eu só pesquiso isso, não fiz tradução de web Sim. novel, tá? Deixar claro. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu, na verdade, descobri. Eu sabia que elas existiam, mas eu descobri o absurdo, a força desse mercado, quando a gente fez esse livro. Porque eu comecei a olhar sobre, né, mundo digital, o que estava acontecendo, sabe? A gente, sabe, foi convidado para fazer esse livro e era para dar novidades mesmo, o que estava acontecendo, coisas da tradução, da adaptação, sabe, que estavam relacionadas com escrituras, e muitas coisas a gente descobriu realmente pesquisando. Foi lindo, delícia fazer esse livro, e ainda por cima, eu sei que a pandemia foi horrível, morreu muita gente, assim, mas
particularmente, para mim, me ajudou muito, porque eu tinha que escrever, não podia receber ninguém, eu adoro receber gente, então não podia ver ninguém na minha casa, eu não podia sair de casa, então fiquei só estudando. Uma das coisas que a gente viu é o mercado, as web novels começaram na China, tá? Uma das razões foi exatamente pelo tipo de condição editorial que eles tinham, onde eles têm uma coisa parecida com o ISBN, eram limitados. Então, assim, sei lá, tipo táxi, antigamente, entendeu? Só tinha um X e não podia ter mais. E as pessoas desesperadas querendo pegar um táxi e não tinha. Bom, o que aconteceu? Da mesma maneira que chegaram aqui os aplicativos, lá apareceu a internet. E a internet, os caras começaram a perceber que eles podiam publicar um romance inteiro em capítulos e não sei o quê, e que ninguém, não precisava de ISBN, não precisava de nada, e que não precisava licença do governo, inclusive podia falar bastante coisas, né, que normalmente, né, Muito. não pode. E a Jamile, se estiver me ouvindo, sabe que ela trabalhou, ela já ficou um ano lá, e eles começaram a fazer, eles que desenvolveram, inclusive, para quem conhece o Wattpad, para quem já acessou mangás online, todo esse tipo de coisas online, ou mesmo web novels, vocês sabem que tem esse sistema dos capítulos. Então, a pessoa faz um capítulo, faz um capítulo. Eles que inventaram toda essa história de premium, freemium, de você ter acesso a um capítulo, de você poder dar dicas para o autor, de você poder falar toda essa comunicação com os autores, que hoje em dia tem autor que fala: meu Deus do céu, eu só quero escrever, não quero ficar o dia inteiro no Instagram, sabe, falando com, sabe? E, bom, os caras, eles perceberam isso, perceberam que as pessoas gostavam de participar e pagar a mais, sabe, assim, pagar para o cara ficar escrevendo. Bom, isso montou. Gente, a China, né? E vocês sabem que quando a gente fala na China, as coisas não são tipo centenas, são milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Milhões. Eu estava escrevendo isso, aí o John falava assim: Silvia, tem certeza? Tantos milhões mesmo? Eu falei: não sei, tá aqui. Aí eu mandava para ele, porque assim, eu também ia de eu falava assim: oh my God, não é possível, 2 milhões de pessoas, tantos milhões de caracteres. Não, é tudo milhões. E aí, assim, outra coisa interessante que aconteceu, que tem a ver com a gente, com a tradução também, foi então um movimento de tradução dessas histórias. E também transformação e adaptação em conteúdos audiovisuais. Então, algumas dessas plataformas, elas viraram em grandes até estúdios, porque elas têm todo um esquema vertical, que assim, você faz um livro, aí o livro também, você escreve lá primeiro o web novel, depois pode virar um livro. Esse livro, depois que virou livro, ele pode ser traduzido para outros países, ele pode ser adaptado. Então, essa adaptação aí pode ser adaptado de várias maneiras. Pode fazer um filme, pode fazer uma série. E aí vai, gente. E vários filmes deles, e aqui no nosso capítulo a gente fala isso, tem vários exemplos, entendeu? E uma coisa legal também são as formas de tradução. Então, alguns tradutores, olha que estranho, gente, ficaram mais famosos que os autores. Então, por quê? Porque, claro, eles são conhecidos lá fora, então eles montaram, por exemplo, páginas que eles traduzem, eles vão colocando, às vezes os autores nem ganham nada, porque o cara pega e vai traduzindo, ele ganha, ele. Então, eu dou exemplo aqui porque o cara é que traduziu para o inglês, gente. Inclusive, assim, até às vezes a fama do conteúdo e o sucesso da adaptação que a China vai fazer e vai vender para cá vai ser por conta dessas traduções. Então, acho que eles também percebem isso, também não enganam muito e deixam. Isso a gente já viu acontecer na história. Para quem não sabe, tem uma lida na história de traduções, a gente tem uma situação muito parecida
com os autores russos na França no século XIX. Então, isso também aconteceu, mas também divulgou a literatura, né? Os autores, coitados, sempre se ferram, mas, bom, é o que acontece. Tadinho. Eu só quero fechar, interessante também dessas coisas, para quem quer estudar isso, gente, é que existem grupos de tradução. Então, por exemplo, às vezes junta, dos exemplos que a gente deu, era a tradução de web novel chinesa, era uma menina que era de família chinesa, tipo meio eu, entendeu? Nasceu num país e veio morar assim. Então, ela era americana, mas a família toda era chinesa. Aí, uma outra era uma pessoa argentina, que então traduzia para o espanhol. Sabe, às vezes são, assim, Sim. né, coisas circulares. É muito interessante estudar isso também, tá? Eu Muito conheço legal. bastante sobre conteúdo também. Eu já vi algumas web novels, tanto as pirateadas quanto as legais. Ah, Então, eu sei prateada. bastante como funciona. E uma coisa interessante, eu vou contar para vocês, na Jota, que a gente fez durante a pandemia, a gente trouxe uma mesa, que, aliás, a gente vai fazer a Jota agora de novo, né? Nós tivemos que mudar a época, porque tem muitas coisas. Em novembro, a gente está mudando agora para o começo do ano, mas você já, depois eu vou contar para vocês, depois aí vocês divulgam também, né? Mas uma das Jotas, a gente fez uma mesa sobre. Justamente a gente estava escrevendo isso, tá? Estava toda animada. Fizemos uma mesa sobre web novel, tradução de web novel e plataforma de web novel. Trouxemos um moço que ele tem uma plataforma de web novel traduzida aqui. E aí foi engraçado porque ele não quis aparecer, então só ficou ótimo, né? Porque ficou o avatar dele assim, né? Era uma mesa de 4 pessoas e tinha um avatar. Mas tudo bem. Não, tudo bem, você não quer aparecer, não tem problema, a gente só quer conversar com você, né? Aí foi interessante, porque uma hora eu falei assim, tá, mas e vocês têm pseudo-traduções? Aí ele ficou meio assim. Aí eu falei, tipo assim, né? Porque eu sabia que tinha, né? Falei, não, porque às vezes a pessoa ela faz em português, mas como as web novels são todas chinesas, ela fala que é uma tradução da China, né? Aí, pela cara, não fez cara, mas pelo silêncio, cara, tô mentindo, não fez cara, mas pelo silêncio, eu acho que sim. Então, até isso tem gente escrevendo em português e fingindo que é chinês. Nossa, Sim. A próxima pergunta é: ao traduzir uma obra, quais são os pontos mais importantes que você acha ali que temos que levar em consideração? Quais são os pontos que você acha que tem que ser mais levado em consideração na hora que você traduz? Olha, a coisa mais importante, eu acho, é que o texto fique gostoso. Não quero dizer que o texto tem que ficar como se o cara tivesse escrito aquilo em português. Não estou querendo levar à domesticação extrema, tá? Mas eu ainda sou mais da linha, e agora que eu estou estudando muito a Lia Weiler, e, como eu falei antes de fechar, gostaria de contar um pouco sobre esse projeto tão bonito. Eu acho que eu sou mais ela, entendeu? Eu tenho muito prazer, por exemplo, eu sou muito amiga de 2 tradutoras que eu gosto muito. Uma é a Silvia Massimini Félix, ela, inclusive, também é uma das tradutoras do Quixote. Ela traduz muito mulheres trans argentinas, a Camila Sousa Villalba, que é maravilhosa, que eu adoro. E eu conheço também a Solange Pinheiro, que é uma tradutora muito, muito, muito boa. Ela trabalha muito com inglês, no caso dela, ela trabalha muito com romances do século XIX, começo do século XX, e eu adoro ler as traduções dela, que aí até elas brincam comigo, que elas falam, mas Silvia, você sabe a língua, né? Eu falo, mas escuta, outro dia eu li uma da Brontë, lá, que era dela, ela tinha traduzido. Você pode ler em inglês? Eu falei, não, mas eu quero ler a tua tradução, quer dizer, o que você trouxe o que você trouxe daquele coisa para o português de hoje? O que, sabe? E realmente, e olha que a Solange não é uma pessoa de ficar traduzindo coloquial ou traduzindo, mas ela usa
ela consegue deixar o texto. Então, por exemplo, ela é muito boa para fazer uma das coisas que é o Morro dos Ventos Vivantes, tá? Ela, inclusive, fez o mestrado dela, se não me engano, um mestrado sobre isso. Tem uma pessoa que fala errado, tá? Ela fala num registro mais popular, num registro diferente, tá? Então, tá falando assim em inglês. Como é que vai falar em português? Vai falar igualzinho? Que é um dos problemas que o pessoal critica na Lia Weiler sobre o Hagrid, né? Então, ele fala um inglês todo assim, em português ele fala correto, que ela explicou que ela fez assim, porque era para crianças, blá, 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 o primeiro livro tem toda uma história nisso. Mas é só para exemplificar, tá? E hoje já se respeita mais. Antes, você pega um livro de antes dos anos 2000, 2010 até, e você vai ver o português tudo corretinho. O cara podia estar falando um broken English, ou sei lá, podia até ser um imigrante falando errado, ou uma pessoa, não sei, muito, né, que nunca foi para a escola, ela ia falando português assim, até exagerado, né, meio Machado de Assis. Então você fica assim, meio. Isso é legal, eu acho, entendeu? Deixar você sentir a obra, tá? Então, por exemplo, fazer um detalhe desse como ela fez, mas ao mesmo tempo você gostar de ler, você não ficar tipo, ai, que saco, meu, mas que é isso? Que é isso? Toda hora você fala, ai, que estranho, e trava, e não te passa aquela. Porque no texto fonte não tinha assim, tudo bem, você vai traduzir um Guimarães Rosa, você vai para outra língua, você também vai ficar meio assim. Você vai traduzir um Joyce para o português, você não vai deixar ele, tipo, ai, que delícia, estou lendo aqui. Não, você vai deixar ele com aquele jeito. Agora, você vai traduzir um texto que era super corrido, tudo, assim, para ser lido daquele jeito, e você vai travancar todo ele, vai deixar ele difícil de ler, para quê? Então, a coisa mais importante, e, gente, vocês têm que saber escrever português. Pelo amor de Deus, papo de ser, ai, não, porque eu sei muito bem o escandinavo, não sei o que lá, mas não sabe escrever em português. O texto fonte pode ser mas o texto de chegada tem que ser ótimo, gente. Vocês têm que saber. Aquilo tem que estar lindo. E não estou falando de gramática perfeita. A gente está gostoso de ler, tem um português bem escrito, sabe? Né? Vocês sabem o que eu estou falando. Aqui eu estou falando de gente das letras. Então a gente sabe quando a gente fala de um português. Sabe? Não é empolado, não estou falando de coisa empolada, não. É gostoso, normal, um português que vai. Fluido, né? Ainda mais com relação a traduções. A gente tem trabalhos em espanhol e inglês, a gente pega as traduções, às vezes fica meio incoerente ali, parece que não trabalha tanto quanto se fosse na própria língua, de chegada mesmo. É muito estranho. Então, eu acredito que também, para a gente, essa parte da tradução mais fluida é o melhor. Sim. E o nosso processo de tradução com a Kate Chopin. Como? Só um adendo, né? No nosso processo de tradução com a Kate Chopin, a gente está tendo muito esse problema, porque ela usa muito do francês. Só que é um francês quebrado também. Porque é um francês misturado com inglês, assim, é um pessoal mais do interior. Aí eles falam uma coisa e você fica assim, nossa, mas Deus, como que eu vou traduzir? Eu vou traduzir como você? Como que eu mudo? Deixo nota, não deixo nota? Então, assim, é um processo muito trabalhoso. Como é que vocês lidam com notas? Assim, é particular de cada um. A gente tenta colocar as notas, na maior parte, pelo menos a gente que está fazendo a tradução do inglês, com relação a termos que eles estão estrangeiros. Por exemplo, a gente estava falando sobre petit, que é um termo em francês, acho que significa garoto, eu acho, se não me engano agora. Eu não tenho certeza, mas agora é alguma coisa assim. Pequeno. Aí a gente pensou, nossa, será que a gente deixa pequeno isso? Aí a gente ficou assim, nossa, a gente traduz por pequeno, ou será que ou não traduz? Aí ficou aquela coisa, assim, sabe? Mas é muito no tradutor. Quando o termo eu vejo que não dá para traduzir muito, eu prefiro deixar em nota de rodapé. Mas vai de cada um, vai da estilística de cada um. A Solange, a gente sempre discute sobre notas, porque eu até fiz um artigo sobre notas de rodapé,
porque... Não sobre notas, desculpa, o artigo não é sobre notas. O artigo é de 2012, mas não é sobre notas. O artigo é sobre tradução de provérbios e expressões, tá? É porque eu falo de notas, porque eu falo que, às vezes, se você não encontra realmente um provérbio que seja assim, que o ideal, às vezes, dependendo do texto também, obviamente, gente, porque notas depende de que tipo de texto você está falando. Você está falando de um livro para quem, entendeu? Tudo tem né, tem que segurar. Mas a Solange, por exemplo, ela sempre que aparece ela só faz nota, assim, ela não gosta de nota, mas ela usa como, né, ela sempre faz notas quando tem língua estrangeira. Então, realmente, tem um dos livros que ela traduziu, que é uma das Irmãs Brontë, que ela vai dar aula na Bélgica. E ela mistura um monte, ela coloca um monte de francês. Tem, assim, às vezes, pedaços. Literatura russa. Quando os nobres falam, eles só falam em francês. Aí tem uns pedação assim de francês. Quer dizer, aí você tem, né, eu acho que não é legal deixar tudo em francês, porque as pessoas não são obrigadas. Agora, você vai passar o quê? Para castelhano? Para parecer, quer dizer, não pode. Aí você faz uma nota, você coloca, olha, você pode até colocar. Eu colocaria para explicar, a Solange não. Eu colocaria os nobres, essa classe falava sempre em francês, e pronto. Sim, sim. Ela já não ia nem colocar isso, ela ia só colocar a parte francês e pronto. Mas, como eu digo, depende para quem, gente. Vocês vão traduzir para uma pessoa, para uma editora te falar, eu quero, mas olha, é para jovens adultos. Sim. Ou, por exemplo, como já foi feito, por exemplo, quando começaram a fazer o EJA, para didáticos para EJA. Então, olha, são jovens adultos, são pessoas adultas estudando, que estão trabalhando, que não tiveram educação formal, direito, então você vai passar um negócio tudo em inglês? Não, mas tem que ter nota. Só a pessoa nem olha. Sim. Verdade. Também não pode sofrido encher. bastante com essa questão de pôr nota, não põe. Porque, tipo assim, cada um vai de um jeito, né? Um enche, um não coloca nada. Eu já gosto, tipo, de explicar, assim, Olha, mas não é muito do tradutor, assim. Não, o que eu ia mostrar para vocês é que a outra tradução, uma das coisas que eu sempre olho, óbvio, quando eu analiso as coisas, esse é a que saiu agora em 24, que a minha amiga participou, e esse aqui, que é o que eu mostrei primeiro, é o do Só, que saiu em 2012. Ele colocou muito poucas notas, mas muito poucas notas. E para um livro de 400 anos, entendeu? Mais, né? Agora, você fala, nossa, porque tem um abismo, né? Assim, entre né, gente, o mundo de 1605, 1615 agora. Aqui já tem mais notas, tá? E normalmente, eu estou muito acostumado com notas, porque eu estudo uma obra que sempre, quase impossível vir sem nota. Até, às vezes, as adaptações têm alguma nota. Mas tem que tomar cuidado, se você vai fazer um livro, né, pode ficar muito chato, a pessoa toda... Por exemplo, eu já li livros da Martine Claret, que eu até dei um bronca, porque eu falei, pô, não deixa colocar, sabe, coisas bobas, tipo, Praça do Coreto, o que é Coreto? Pô, sabe, tem umas coisas, vai procurar também, né? Não exagera. Eu quero comprar, eu li ontem que li num artigo, porque eu estou estudando umas coisas de edição, até mandei para o John e para uma colega nossa que estuda o Lobato, que fizeram uma edição nova do Renações, porque o Lobato tem alguns livros entraram em domínio público, né? Não sei se vocês sabem. Então, o pessoal está fazendo de novo. Sim. A Globo perdeu os direitos. Eles fizeram uma edição que eu estou para comprar, com notas, porque eu, quando analisei o Quixote do Lobato, eu separei umas 30 palavras, gente, que eu nunca tinha visto. Mas nunca nem tinha visto. Assim, sabe aquela coisa, você fala, o que é isso? Aí eu fiz uma nota desse tamanho na minha tese, que eu coloco assim, palavras que, assim, tipo, gente,
E até coloquei para ver até se eu sim. conhecia, sabe? Porque, Aham, nossa, o livro é de 1936. Então, assim, tipo, sim. tinha muita coisa, Uhum. né, que a gente não. Então, eu achei Muito, legal. imagino. Eu achei legal. Então, tem tanta gente, assim, meio reescrevendo Lobato, até tirando a própria neta dela, reescreveu, tirando algumas coisas problemáticas. E agora notas, que você fala, gente, para criança com nota? Mas achei divertido para eles aprenderem, sabe? Assim, Uhum. olha, antes era assim, né? Não sei, vou Aham, comprar a sim, edição. A gente conversa bastante com a sim. professora Kátia sobre traduções e essas traduções mais adaptadas, tirando essas partes mais problemáticas, do jeito que pode-se dizer. Então, é bem legal. A nota, para algumas pessoas, sempre ajuda, né? Mas às vezes é exagerado. Às vezes nem necessidade tem. É, Sim. é verdade. Eu estou ficando preocupada com as perguntas aqui, que eu não vou lembrar nada aqui depois. Vocês vão ter que ver isso aqui depois. É, A a gente gente vai vai fazer dar só uma, a mais gente vai ler, a duas. gente vai selecionar. Tá, A gente vai vamos fazer só lá. mais duas notas e vamos abrir para eles. Tá bom. E A mais? próxima. Você coordena o grupo de pesquisa GREAT, né? Com o professor John Milton. Assim, o que vocês estudam e por que ele é importante? Olha, esse grupo, eu adoro esse grupo e, assim, a gente tem uma relação assim, até meio emocional com ele, porque né, é um grupo de pessoas, assim, algumas delas estão desde o começo. A gente começou a fazer. O grupo, na verdade, nasceu de uns encontros que acho que aconteceram algumas greves, na USP acontece essas coisas, né? Acho que, bom, qualquer universidade, né? Então, teve greve, eu não estava na época, porque era uma disciplina que o John estava dando no segundo semestre de 2014. Eu, obviamente, estava quase sem dormir, porque eu tinha que entregar o meu trabalho, e ele estava dando essa disciplina e parece que houve uma greve, alguma coisa assim, a USP fechou, eles tiveram que fazer na casa de uma das alunas, que é a Júlia, a Julieta, que inclusive hoje em dia faz parte do grupo. Aí, no começo do ano, o John falou, Silvia, a gente está fazendo umas discussões com um grupo dos meus alunos, você não quer vir? E aí, quando a gente viu, eu falei, bom, vamos dar um nome no grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa. E aí, bom, né, o John adora acrônimos, como bom britânico, né? Ser anglófono, porque americano também gosta de acrônimo, Deus me livre. E aí ele colocou, great, né? Então, que é Grupo de Estudos em Adaptação e Tradução. Já de cara, no primeiro ano, a gente fez a Jota, que é a Jornada de Tradução e Adaptação. Assim, o John conhece Uhum. muita gente, né? Eu assim, nada, né? Eu, assim, pouquíssima gente do lado do John que está há milhões de anos fazendo isso, né? O John é quase um fundador da tradução. Não é tão velho, hein, gente? Porque não conhece o John só um pouquinho mais velho que ele, é 3 anos só mais velho que eu, mas ele está nessas há muito mais tempo, né? Ele não inventou de ser biólogo, nada disso. Bom, então, assim, o John, desde o começo, gente, ele trouxe, assim, só top. Então, assim, vocês veem as pessoas que passaram pela Jota, só aqueles nomes, assim, sabe? É o Thomas Leach, agora eu vou esquecer todo mundo. É a Débora Carmel, é o último que veio, que eu adoro ele, é o Eckhart, que é o cara que fala muito de mashups. Uhum. Bom, aí por em diante, depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar uma lista das pessoas que vieram muito boas. E outra coisa que a gente também faz, nós nos reunimos uma vez por mês e costumamos discutir algum texto que nós temos, por exemplo, o livro do Thomas Leach, que ele fez um handbook de Translation Studies muito bom, e a gente, então, foi dividindo capítulo por capítulo,
as pessoas escolhem um capítulo para apresentar, apresentam esse capítulo e a gente discute. Outra coisa que a gente faz é discutir projetos. Então, por exemplo, a pessoa vem, traz um projeto, ou tanto que ela possa já ter entrado, ou que ela vai apresentar, ou que ela já apresentou, que ela já entrou, mas, gente, todo mundo aqui que está me vendo e sabe que projeto a gente vive refazendo, né? Porque você entra com um projeto, aí você vai apresentar para a bolsa, você já melhora um pouquinho, aí você, né? Aí você vai fazer para a Quali e você melhora mais um pouquinho. Então, assim, sempre tem momento para discutir e ter algumas ideias. Então, assim, a pessoa traz, a gente discute, e é isso. Outra coisa que a gente faz, nós fazemos os webinars. Também uma coisa, isso apareceu durante a pandemia, porque desde 2010, inclusive eu fui uma das primeiras a fazer isso, a gente tinha uma coisa que a gente chamava os seminários de tradução na USP, na FEFELESH, que a gente chama, que eram feitas lá uma vez por mês, eu acho que era uma vez por mês, ao vivo, né? Quer dizer, presencial. O pessoal ia. Mas, claro, né, como tudo, em 2020, já 10 anos depois que tinha sido o primeiro, o pessoal começou meio a raliar. Para quem não conhece São Paulo, a USP fica na Zona Oeste, cada zona de São Paulo é praticamente uma ou duas cidades comuns de qualquer país do mundo. Se for da Europa, então dão umas 5 cidades. Então, assim, você pode falar, é na mesma zona. Eu moro na Zona Oeste, a USP está na Zona Oeste, mas, gente, entendeu? Às vezes para ir, e olha, eu moro perto, mas, assim, não tem coisa direta, os caras não deixaram que entrasse o metrô, então é uma loucura, cada vez que alguém vai, desce o metrô aqui, você tem que pegar um ônibus, bom, não é um lugar, digamos assim, né, acessível para todo mundo, tá? O trem não chega até lá, entendeu? Que a gente poderia ter um trem até lá, não chega. Então, tem várias coisas. Então, muita gente, tem muito trânsito em São Paulo, se você chegar, sair às 5 da tarde, você não chega em lugar nenhum, se estiver chovendo, então desencana, já sai para a pé. Então, muita gente parou, começou a raliar. Aí que a gente fez? O John chegou na pandemia, a gente estava dando uma disciplina, e depois de 2 aulas começou a pandemia, e aí que a gente faz, que muitos professores pararam de dar aula, né? Parou, mas a gente falou, nosso, inclusive porque a gente estava dando aula para pós, então a gente sabe como que é, as pessoas têm tempo de fazer aquela matéria, porque depois já não, né? Não, vamos continuar pelo vídeo. Aí o John amou, ele falou, nossa, que incrível isso aqui, vamos fazer os webinars por aqui, vamos fazer um webinar. Aí eu falei, tanto que agora, em agosto, nós vamos celebrar 5 anos de webinar Citrate Letras, Citrate é o interdepartamental de tradução da FEFELESH, que a FEFELESH é uma faculdade, a gente chama FEFELESH, porque são várias, então o pessoal da história, da geografia, da filosofia, das ciências sociais, e a maior dona é a Letras, né? Porque o Letras que tem um monte de gente, entram 800 pessoas por ano na Letras. Só porque, né, são muitas coisas, gente do português, gente, tudo, muita gente. Bom, aí o John falou, vamos fazer um webinar. Aí a gente fez, e agora a gente tem de 2 a 3 webinars por mês, normalmente 2, mas às vezes tem uns meses que são 3, porque tanto que são 5 semanas, são 5, sempre nas sextas-feiras. Se você nunca viu um webinar nosso, venha. Aliás, amanhã nós teremos um sobre escrituras da Virginia Woolf. Então, vai ser bem legal. Ai, que legal! Sempre acontece das 2, começa às 2 e 2 às 3h30, máximo às 4, nunca passa depois das 4, na FEFELESH, canal do YouTube, tá? Aliás, é bem legal, eu já me inscrevi no canal de vocês, se inscrevam no canal da FEFELESH, que é bem legal, tem um monte de coisa. Pronto, e mais.
A última pergunta era basicamente sobre os webinars mesmo, que é o que você acha que tem contribuído para quem está estudando, para quem está trabalhando, qual que você acha que é a contribuição desses webinars para esse público acadêmico mesmo? Olha, eu fiquei muito orgulhosa outro dia, porque justo veio uma moça que ela não é do nosso grupo, ela é amiga de uma pessoa do nosso grupo, e ela veio apresentar o trabalho. E, gente, quando eu vi, sabe o que ela mostrou? Ela estava mostrando o trabalho dela, e ela falou assim: Ah, então, a ideia desse trabalho foi quando eu vi esse webinar, e ela pega, era eu. De repente eu vejo Que eu legal. anos atrás, com outro cabelo, outro lugar, minha casa pegou fogo, então esse aqui é outro lugar. E aí eu fiquei tão feliz, porque assim, a gente faz esses webinars justamente para isso, para mostrar o que tem, mostrar essas pessoas poderem vir, assim, inclusive se você alguma vez fez alguma tradução legal, você fez alguma adaptação, ou você é que a gente, você estuda aí alguma coisa muito legal, a gente gostaria de encontrar com você, porque a gente faz isso, a gente traz pessoas que estudam tanto, né, estudos da tradução, então pessoas que trazem suas pesquisas dentro da nossa área de estudos da tradução, estudos da adaptação e transmídia, porque a gente também trabalha com transmídia. Inclusive, é uma das coisas que a gente fala aqui no livro, entendeu? A introdução da transmídia dentro dos nossos estudos, como isso também faz parte, transmídia e adaptação, como toda essa relação. É, e é muito. Desculpem, eu tenho cachorros. É, então, assim, é muito legal você ver, por exemplo, a gente fez o webinar de literatura eletrônica e teve gente que começou a estudar porque falou, olha, me falou, sabe, já não, a gente dá um curso que chama Projetos de Pesquisa em Estudos da Tradução e da Adaptação, de vez em quando a gente dá, esse ano a gente deu esse curso. É um curso de extensão. Aliás, a gente também, o Great, outra coisa que o Great faz, a gente faz cursos de extensão. Então, esse é um curso de extensão e a gente coloca no nosso canal. Então, o Great tem um canal, depois que a gente parar, eu vou levar aí e eu vou jogar aqui no chat. Nós temos dentro do canal do Great, vocês tem vários cursos que a gente fez, cursos de tradução de termos sensíveis, então, traduções de conteúdos queer, ou poderiam ser considerados racistas, né? Uhum. Coisas que são complicadas de traduzir, e às vezes termos sexuais, não sei, são coisas complicadas e que como a gente lida, porque a gente é tradutor. Ou, por exemplo, naquela coisa, quando começou a linguagem neutra, ai, eu não sou a favor. Problema teu, sendo a favor ou não. Se o negócio está lá, você vai ter que traduzir, entendeu? Você não precisa usar na tua vida. Você não quer falar todes nunca na tua vida, não fale. Mas se tiver escrito todes, o que você vai fazer, meu filho? O que você vai fazer? Vai fingir que não viu. Então, tem um curso lá que a gente toca nesse assunto, entendeu? Que Então, vocês podem ver. interessante. Bem Muito legal. Muito legal. legal. E nos webinars, quer dizer, aí é que eu falo, quer dizer, toda uma mistura, por isso que o Great é legal, porque tanto a gente envolve as pessoas quando a gente faz as Jotas, que esse ano a gente sempre traz, por exemplo, graduação, o pessoal da graduação faz pôster. Então, a gente viu um caso que foi lindo, porque a aluna, ela fez o pôster para apresentar no Great, a gente premia os melhores pôsteres, é uma premiação que a gente faz, é brincadeira, o pessoal que está lá vota, sabe? Ganhou o melhor pôster, aí a gente dá um livro, né? Sempre ganha livro, né? Ganhou o livro, a menina, ela apresentou o trabalho que a gente estava fazendo, reunindo os trabalhos da Jota na Traditerme. Ela apresentou o trabalho com o orientador dela, que no caso era a Lenita, professora Lenita, e, gente, no outro ano ela entrou na pós. Que legal, Entendeu? nossa, muito legal. Então, a gente vai falar, é a cria da Aham, Jota, né? sim. Você vê toda a trajetória, então isso é muito legal, é muito rewarding.
sei lá, Sim. né? A gente, por isso que eu falo, gente, grana não rola, mas tem esses prazeres incríveis que, assim, tipo, o dinheiro não compra. História do cartão, né? Sim. Não, não tem, É esse não muito tem. bom. É Sim. muito A legal. gente vai abrir aqui agora para as perguntas do público. A primeira pergunta eu vou exibir aqui, que é da Wendy, e ela Ah, pergunta assim: Silvia, uma área que me chama muita atenção da tradução é a tradução do latim. Sei que é uma área meio escondida dos holofotes e não muito reconhecida. Você tem algum conselho sobre, vindo de você que também foi jogada às cegas na tradução? olha, a tradução do latim, claro, né, a partir do momento que você está trabalhando com uma língua que ela não existe muito fora da igreja, ou de livros antigos, você vai encontrar, por exemplo, eu fiquei com vontade de estudar latim, né? Como eu não fiz letras, eu não sei latim. Eu acho uma falta minha não saber latim, porque, por exemplo, para o Quixote, teria sido muito útil eu saber latim, porque tem vários momentos que ele pega e tá com latim. Vocês sabem que literatura, especialmente do século, você vai século XVI, XVII, até, bom, se for para baixo, então mais ainda, né? Quer dizer, descer um pouco né, mais antigo, quer dizer, baixo, não, mais antigo. Toda hora aparece um latim, da mesma maneira que antes aparecia um francês, da mesma maneira que hoje aparece o inglês. Né? Então, o latim era uma. Então, claro. Agora, não sei o que te chama atenção, se você gosta de latim, você quer trabalhar com latim. Aí eu te recomendaria que você entrasse, se você gosta muito disso, que você entrasse também. Você pode fazer um trabalho lindo, você pode pegar autores em latim ou autoras, o que seja, e trazer, que escreveram em latim e trazer para o português. Tem isso, sempre dá para fazer isso. Agora, realmente não é uma língua, né? Você sabe disso, não preciso falar, né? Se você se estudou latim, você já sabe. Bem difícil. Não, É, para fazer, por exemplo, uma pesquisa no Vaticano, gente, que aliás tem uns, sabe, livros antigos, tem muito latim, realmente, é muito útil. Você vai fazer uma pesquisa, sim. depende do tema, de repente você pode ser muito requisitada. Inclusive, se Sim, você aprender o latim antigo, sei lá, entendeu? sim. A próxima pergunta é da Karina. E, Silvia, querida, qual personagem das adaptações você já fez foi a mais difícil de adaptar? Hum. Olha, eu acho que esse que eu falei do esse que eu falei do Saci, eu quebrei muito a cabeça, porque Uhum. eu não queria tirar de jeito nenhum a pipa do Saci, sabe? Eu já tinha visto isso, inclusive eu fiquei dando uma olhada iconograficamente, eu já tinha visto até essa brincadeira, tipo, o Saci agora não pode mais ter a pipa. Uhum. Ainda mais que a pipa do Saci ficou meio parecendo uma pipa de crack, entendeu? Ficou horrível, gente, aquilo. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa pipa? Fora que na Argentina tinha o problema, gente, que é o seguinte: eu estava fazendo uma coisa que era para outro país, Karina. Então, assim, você sabe, porque a Karina é peruana, então ela sabe que eu estou falando. Assim, a gente não tinha a mínima ideia do que era assim. Então, primeiro eu tinha que explicar o que era aquele ser que só tinha uma perna, entendeu? O que era aquilo? Como assim? E ainda por cima fumando uma pipa, como assim? Para uma criança. Então, nossa, gente, foi bem complicado. Mas aí, eu não sei como eu tive essa ideia do sabão, da bolha de sabão. E como eu estava adaptando, eu ainda pude mudar, porque tem aquela imagem linda para quem não conhece, gente, é lindo isso, o Saci do Lobato. Ele conta que os sacis nascem num sacos, assim, tipo uma fava. E aí você olha assim, um monte de pontinhos vermelhos. E, Ai, que e, legal. e aí e aí eu não queria perder essa imagem, entendeu? Eu não queria perder aquela coisa do. E era porque as bolinhas eram bolinhas vermelhas, entendeu? Aí eu Uhum. fiz todas as bolhas de sabão, que, né, na verdade pareciam de sabão, mas era uma coisa mágica. Eu inventei toda uma história.
entendeu? Para não Legal. tirar. Muito interessante. Muito legal. Eu tenho uma pergunta para você, que é, o que que você acha que como que, o que que os estudantes, eles chegam em você procurando? O que que eles procuram mais estudar, se tem algum assunto específico quando eles querem estudar essa área de tradução e adaptação? Tem alguma coisa que eles focam mais? Que tipo, o pessoal chega mais em você querendo traduzir, procurando conhecer mais sobre adaptação de filme ou adaptação de livro? O que que é? Esse público, assim, ele tem mais interesse? Olha, agora, assim, ontem eu passei o dia inteiro, aliás, eu estou atrasado com meus e-mails, quem está aqui está esperando algum e-mail meu, espera um pouquinho, que depois eu vou. O dia inteiro olhando. A gente nós temos duas, as três alunas que eu estou trabalhando estão trabalhando com temas bem diferentes. Muita gente que vem falar com a gente primeiro sempre vem com um assunto assim: eu estou traduzindo esse autor que é do século, sei lá, não sei, século 17 ou 18, não sei, whatever. Estou traduzindo e eu quero fazer um mestrado. Aí a gente fala assim, espera um pouquinho. Uma coisa é uma tradução, né? Outra coisa é um mestrado, ou é um doutorado. Você não vai poder pegar toda uma tradução e jogar quer dizer, não dá para fazer isso. Tá, que você quer fazer, dá para fazer uma tradução comentada, é o que dá para fazer, entendeu? Se a pessoa vir com esse papo de tradução e não quer sair dessa. Agora, justamente, uma das razões da gente fazer esse livro, uma das razões que a gente fez o webinar, se vocês olharem, eu acho que hoje já tem uma lista de 70 webinars que a gente tem, então tem gente estudando fotografia, videogame, pelo amor de Deus, muita coisa. Então, sempre que a gente tenta mostrar, é assim, olha, tem várias coisas para fazer, não precisa ficar lá só estudando o livro, entendeu? Dá para fazer outras coisas. Então, assim, agora a gente está encontrando muito mais gente, não só vindo também para nós, mas como, por exemplo, estudando. Então, mídias sociais, que a gente fala nesse livro, aqui, quando a gente fez o livro, né, que é uma loucura, né? Porque essas coisas são tão assim que já está começando a ficar velho o livro, eu já estou preocupada, né? Porque a gente está traduzindo o livro e eu já, meu Deus, né? Eu já faria, porque já na tradução a gente já deu uma atualizada em umas coisas, mas é muito rápido, vocês sabem disso. Então, por exemplo, na área de mídias sociais, ontem eu encontrei, mas olha, uns 20 trabalhos. Gente analisando comentário de Instagram, gente analisando booktalkers, bookgrams, que Legal. são, sabe, analisando capas, analisando aquelas os influencers que falam de livro, de não sei o quê. Muito legal. Então, assim, coisas que antes eu não via aqui no Brasil. Então, a gente está muito contente que essas coisas estão chegando. Então, por exemplo, a gente tem a Fernanda está estudando sobre um doutorado sobre protagonistas de visual novels e alguns jogos digitais, protagonistas queers. A Elina está aqui ouvindo, está estudando RPG online e de computador de mito de Cthulhu, que é do Lovecraft. Ela está estudando a interação das mulheres e como as mulheres mestras, donas das mesas ou jogadoras, qual é a interação entre eles, bom, em relação também, porque é uma coisa de terror. E depois nós temos a Duda, que está fazendo um trabalho também muito bonito sobre capa e talvez miolo de Jane Austen. Então, que isso é uma coisa que está tendo uma mudança muito grande. Nós estamos vendo, eu analisando essas retraduções também vi, porque uma é da Antofágica, uma mudança muito grande nos livros. Os livros estão ficando livros ilustrados. Então, e fora toda uma interação absurda com mídias sociais. Então, né, falando, e todas as editoras agora sempre têm também coisa, e uma relação com o leitor, e contando histórias, paratextos, livros lindos.
Então, né, acabei de olhar, tem um livro aqui que eu peguei do Harry Potter, agora foram parar todos para lá. Tá, desculpa, foram para lá. Mas um livro do Harry Potter todo pop-up, que eu não Que acreditei, legal. eu falei, porque antes de fechar, e que eu já sei que vocês estão com perguntas, mas eu só queria contar para vocês, outra coisa que eu também estou estudando bastante, e o nosso grupo também tem gente também, tem a Gi que também está estudando isso, nós recebemos, o Citrate recebeu, os arquivos da Lia Weiler. A filha da Lia Weiler recolheu os arquivos de trabalho dela e deixou para a nossa guarda. O John Milton, ela quase fez um doutorado com ele, ela não fez, porque ela começou a traduzir o Harry Potter, então aí foi, né, porque o Harry Potter não acabava nunca, ela morreu traduzindo o Harry Potter, né? Então, esse arquivo está com a gente, ele está sendo digitalizado, então ele vai ficar disponível para pesquisa, então isso é muito Que legal. legal. Que legal. E o arquivo ele tem muita. A Lia Weiler, para quem não sabe, ela, além de tradutora, ela foi muito importante nos estudos da tradução, e na profissão, porque ela foi presidente do Sintra, que é o sindicato dos tradutores no Brasil. Ela lutou muito pela regulamentação da profissão. Se hoje a gente não é tão explorado, graças a Lia e ao pessoal daquela época. E ela também era uma pesquisadora de mão cheia. Ela, além de ser professora, ela escreveu o primeiro verbete sobre tradução no Brasil da enciclopédia da Muna Baker, que é a enciclopédia de Translation Studies Encyclopedia, que já deve estar na terceira edição. A minha queimou, gente, eu tinha as duas edições queimou. Ela fez a primeira edição de 2000. Minha casa pegou fogo, eu perdi 1.200 livros, para quem não sabe. Meu Deus! Nossa! Horrível. Esses são meus livros de ficção, que estavam noutra sala e não foram perdidos. Quer dizer, agora eu tenho alguns, está uma bagunça minha casa até. Foi agora há pouco, foi dia 20 de outubro. Nossa, então, ainda estou me recuperando, estou comprando alguns livros de volta. Mas alguns não dá, né? Então, não vou comprar tudo, né? Tem uns que a gente fica na tristeza, né, por não conseguir. Sim. Mas bom. E aí a Lia Weiler, ela então era muito importante, ela escreveu também sobre tradução, então ela também. E o que nós estamos montando, a nossa intenção, na verdade, é fazer um projeto temático. Então, a gente já, por isso que eu gostaria, estou falando aqui para vocês, se alguém se interessar em alguma coisa ligada a Lia Weiler, Harry Potter, ela inventou 2.000 palavras para essa tradução, mais de 2.000 palavras. Então, uma das coisas que a gente também está olhando, se essas palavras continuam nas reescrituras ou não, porque hoje já está tendo coisas que ela não traduziu, porque, obviamente, a mulher morreu, né? Então, tem coisas novas. Né? Então, bom, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que quer perguntar. Olha, eu queria fazer uma última pergunta só para encerrar mesmo, que é, como professora e orientadora do Letra, o que você acha que os estudantes mais procuram ao estudar a tradução? Assim, igual a Leão perguntou, eles sempre vêm com aquelas mentalidade específica, eu quero traduzir web novel, sites assim de jogos, mas tem alguma coisa que você aceita mais do que, tipo, você procura mais para você trabalhar com eles do que eles com você? Isso? Um perfil que você cria. Olha, eu adoro adaptação, né? Eu gosto de tradução, mas eu tenho uma paixão assim pelo lado mais eu gosto de escrituras em geral e já te digo, me interesso muito por historiografia, adoro quando alguém quer fazer história de alguma coisa, quer fazer um catálogo, entendeu? Quero estudar, que nem a Duda agora veio, as publicações da Jane Austen, sabe? Aí tem um monte de coisa para ver, e aí você correlaciona. Eu gosto muito de
Os trabalhos com adaptação, em geral, eu gosto muito. A tradução eu também gosto, mas tradução eu gosto mais quando por exemplo, um trabalho que eu gosto muito realmente essa área de historiografia. Então, por exemplo, saber a história do tradutor, o que ele estudou, o que ele não estudou, como é que ele soube línguas, como é que aquela tradução chegou para ele, entendeu? Para ela. Eu gosto de ouvir editores. Por que você publicou esse livro? Da onde veio isso? Publiquei porque ia fazer 400 anos, sabe? Publiquei porque eu traduzi. Por que você foi traduzir o Quixote? Então, eu descobri agora, normalmente amanhã vem alguém e fala, toma, traduz, né? Não, descobri que o Só, ele na verdade, foi tipo um agente, ele que quis traduzir o Quixote. Vai descobrir isso depois que eu fiquei lendo um monte de entrevista dele, porque isso não está aqui no paratexto. Ele não falou isso no paratexto. Falou, eu queria traduzir o Quixote. Não, ele fez uma entrevista, aliás, não era nem escrita, era uma entrevista que eu tive que assistir a entrevista inteira no YouTube. Então, às vezes, você fica assim, você vira quase amigo da pessoa, né? Quando eu vou entrevistar as pessoas, eu sei de coisas que elas nem sabem. Tipo, olha, tem um livro teu publicado no Japão, já aconteceu. Eu falei isso para a pessoa, sabia que teu livro está publicado no Japão? Nossa, sério? Que legal. É bem assim. Né? Que legal. Então, sei lá, Muito eu gosto legal. muito de como a história, como, por exemplo, agora eu estou muito interessada em ver a mudança editorial que aconteceu por causa de todas as mídias sociais. Então, realmente, como livro eletrônico é mais barato, como, sabe, para chamar a atenção das pessoas, as pessoas estão fazendo esse tipo de livro assim, entendeu? Livros que você abre, que você mexe, que você... Nossa. Entendeu? Então, ou assim, ó, sabe? Nossa, muito lindo. Nossa, muito lindo. Esse é o almanaque mágico. Claro que isso aqui é para criança, tá? Mas, de repente, você encontra livros que não são para criança, são para... Cadê? Estou aqui perto. Aqui, o retrato do Dorian Gray. Peraí. Olha, então você pega livros que não são para criança, por exemplo, isso aqui é retrato do Dorian Gray, tá? Não é para criança. Aí ele vem com um cartãozinho. Ai, que lindo. Ele vem ilustrado. Olha, tá vendo como ele vem? Ó. Aí aqui você vai. Olha o tamanho da letra, olha o tamanho da letra grande. Então, você vê, você tem um tipo de coisa, tá vendo? Ilustrações. Olha que lindo. A capa é grossa, isso aqui. Aí vem uma coisa. As coisas estão vindo de um jeito atrativo, é para chamar atenção, entendeu? Sim. Coisa. Sabe? Então, eles vêm assim, olha aqui, ó, agora isso aqui é do Clube de Literatura. Então, é o Gulliver, tá? Não é para criança, Belezinha. porque é o Gulliver inteiro, não é o Gulliver. Vocês sabem que o Gulliver não é um livro de criança, virou um livro de criança. Tipo, né? Tem gente que acha que Quixote também é livro, tem gente que acha que Quixote é um livro de criança, né? Porque só viu em coisa. O Gulliver também, tem gente que acha que o Gulliver aqui. Agora, olha, tá vendo as ilustrações? Então, no meio da página, entendeu? Olha isso. Ai, que lindo. Então, assim, nesse caso, eles usaram ilustrações mais antigas, mas depende da editora ou da edição, aí eles colocam ilustradores novos, entendeu? Então, tem um que está lindo aqui, não vou agora gastar todo o tempo de vocês, mas tem um que foi o Médico e o Monstro, que foi ilustrado pelo Adão Etsugaray, que é um quadrinista, ganhou o prêmio Jabuti. A parte gráfica. A ilustração. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu não vou agora ficar procurando, devo ter preparado tudo para mostrar para vocês, mas não sabia que a gente ia por aí. E a minha biblioteca não está muito boa com coisas, eu demorar muito. Mas são lindos, e são livros que você fala, eu quero. Então, uma das coisas que eu estou vendo, e já meio extrapolando para um artigo que eu já estou escrevendo, então já estou dando um spoiler, estou dando
eu percebi como... eu percebi, quer dizer, eu e todos os meus amigos estão estudando isso também comigo, a gente está percebendo uma mudança muito grande e até uma volta para livro-brinquedo, livro-objeto, livro-presente, e um tipo de livro ilustrado que existia no século XIX, né, que era o livro, o texto e com algumas ilustrações, né, que é... Agora, é muito diferente do que depois aconteceu, porque depois era só texto, 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 inclusive pequenininho, não dava para ler. Tem uns livros que você pega e fala, oh my God, cadê a lupa? Enxerga. Então, isso mudou. Não, começaram a fazer letra maior, e olha que a gente tem óculos hoje em dia, que antigamente nem todo mundo tinha óculos, sim, mas ficar mais... E para vender. Agora, preço caro, realmente, se vocês verem a pesquisa feita naquela pesquisa que eles fazem nacional do livro, a pesquisa do livro, né? Agora, gente, eu guardei a última pesquisa ontem, mas não me veio o nome exato agora, mas quem pesquisa sabe, é o Instituto Nacional do Livro, tem a Câmara do Livro, é uma pesquisa que eles lançam cada 2 anos, que é quem está lendo, por que a pessoa não lê, qual que é a faixa etária, tudo mais. Uma das coisas realmente que eles colocaram, tá, tudo bem, as pessoas não lendo, mas as pessoas acham o livro caro, e realmente, gente, essas edições custam caras, então continua uma coisa meio elitizada. Tudo bem que de vez em quando eles soltam umas versões, que também achava que estava aqui, mas eu mostrei em outra coisa, para outra pessoa, não está aqui, lançam os livros de bolso, tá? Agora, eu pesei, e justamente o dia veio o John e a Duda aqui, que a gente estava vendo esses livros novos da Austen. Gente, os livros são pesadíssimos. Esse livro pesa 1 quilo. O outro livro o livro que eu acho que não sei se era o Persuasão o Emma, era quase 2 quilos de livro. Quem que vai ficar carregando isso? Só você vai sair por aí. Não, então, assim, não é uma coisa muito viável, não é um livro para você levar para você ler no carro, no ônibus, no metrô, no trem, nem para... Mesmo se você tiver carro, você vai ficar carregando essa coisa na mochila, entendeu? Pesado. Então, é meio, né? Claro, eles têm umas versões nano, mas, claro, aí não são tão bonitinhas, são tipo paperback, né? Que a gente chama. Bueno. Eu tenho uma edição de bolso em inglês do Dorian Gray. Ela é pequenininha, as letras são miudinhas, você tem que ficar forçando a vista para ler. Mas eu acho bem legal. Então, para encerrar... Vamos encerrar, porque o pessoal está indo embora já. Está todo mundo indo embora. Eu queria agradecer a sua participação, pedir desculpa pelo atraso e pelos nossos erros com o aplicativo, mas foi maravilhosa a sua entrevista, foi perfeita. Todo mundo aqui que comentou bastante, que adorou as suas falas. Muita gente comentou sobre... Chamou você até de mãe aqui, porque adoraram a sua entrevista. Então, mais uma vez agradecendo, eu e a Letícia adoramos conversar com você. Foi Obrigada, Silvia. muito bom. Tá bom, obrigada deixa eu agradecer. Demais. Tá, quero agradecer. Você coloca seu e-mail no chat, por favor, para o pessoal entrar em contato, se tiver interesse. Eu gostaria de colocar o meu e-mail. É o seguinte, gente, vocês estão me ouvindo, pode entrar em contato comigo se vocês estiverem interessados em participar do Great. Vocês mandam um recado para a gente, aí a gente, alumni.usp.br, é isso? Alumni, é isso, acho que deu. silvia.comelanousp.br. Ou John Milton, @usp.br. O John Milton também tem uma lista
mailing list, uma lista que ele manda notícias sobre eventos de tradução, de adaptação, trabalhos, às vezes oportunidades de trabalho, job offers que aparecem, sabe? A gente na área de tradução ou de adaptação, a gente tem algumas coisas pontuais. Ai, preciso traduzir um livro, preciso traduzir não sei o que lá, um artigo. Também está lá. Não é uma coisa que você vai ser bombardeado por e-mail, porque é de vez em quando que ele manda, uma vez por semana ou duas, sei lá. Se vocês estiverem interessados em participar do Great, também dão uma olhada, ou apareçam também nos nossos webinars, normalmente de 2 às 4, 2 vezes por mês. Normalmente é na segunda semana do mês, na segunda sexta, e na última. Às vezes tem alguma no meio, mas é na primeira, porque a primeira a gente sempre faz a reunião do grupo. Bom, gente, um prazer encontrar com vocês. Nós estamos sempre nos congressos, etc., e fazendo cursos também, oferecendo cursos, se vocês se interessarem, alguma coisa assim, ou quiser conversar, a gente sempre gosta de conversar sobre esses temas, né? E um prazer para você, Lívia, muito obrigada, Letícia, as perguntas foram muito boas, a pesquisa, que para falar, né, do meu gato, não precisa. Obrigada. Silvia, ficou silvia.cobelo, para eu colocar aqui na tela. Tá, o arroba, tá. Então, vou colocar aqui, Silvia. Então, já coloquei, ponto Cobelo. Não, então, já coloquei, @lumini. Você quer colocar aqui, ó? Eu coloquei lá eu no quero YouTube. colocar na tela, porque não apareceu ainda para mim nos comentários. Tá bom, deixa eu colocar aqui com você, então, peraí. Cadê? Porque aí fica salvo, eles conseguem acessar depois. Ótimo. É verdade, Silvia.cobelo, eu acho que até escrevi errado. Escrevi errado lá, alumni.usp.br. É alumni, não é alumini. Está errado. Tá. No chat ficou errado. Deixa eu copiar, porque senão. Não, que senão depois as pessoas. Bom, mas tudo bem, né? Mas. Deixa eu ver aqui, gente. Tá. Desculpem. Fica tranquilo, em paz. Esse, alumni. Ou tem o outro também, eu vou colocar um outro aqui, por si las moscas, como se fala na Argentina, cobelo.usp, que esse é um Gmail, porque se der problema Tá aqui. Qualquer coisa, vocês entram nesse outro. Tá? Eu acho que o aplicativo não está aceitando por ser link. Aí eu coloco no Instagram pro pessoal, acho que é melhor. Porque não tá aceitando aqui, tá aparecendo para mim que ocorreu um erro. O comentário. Tá, tudo bem. Faz o seguinte, não dá para você colocar na descrição do YouTube, que é o que eu faço. Arruma a descrição do YouTube e coloca a minha mini bio, entendeu? E aí embaixo você coloca esse link, você pode colocar até eu posso te mandar e você coloca o endereço do Great, das mídias sociais, ótimo, sabe, na descrição. Perfeito. Porque o pessoal, quero saber, quero mais, quero entrar, sim, vou mandar com certeza. também, tá? Com certeza. Bom. Muito obrigada, viu, Silvia? Obrigadão. Obrigada demais, foi incrível. Você é maravilhosa, você é super simpática, muito querida. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, meninas. Foi muito bom. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau, beijo, gente. Muito obrigada, Vou Cecília. desligar agora. Desse coisa. Deixa eu ver. Eu saí do estúdio. Já vi. Tchau. Foi. Tchau. Beijo, obrigada.